Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus, conduzido pelo Papa Francisco, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 31 graus centígrados. Papa Francisco, que já celebrou a Santa Missa nesta manhã, Pedro e Paulo e a sinodalidade foram temas da homilia pronunciada por Francisco nesta manhã na Basílica Vaticana, diante de uma delegação do Patriarcado de Constantinopla. E no início da Santa Missa, o Santo Padre abençoou os palhos destinados aos arcebispos metropolitanos de recente nomeação, alguns dos quais presentes na celebração eucarística. 44 são os novos arcebispos, 32 presentes na celebração. Recordamos, recebem o palio, o arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi, o arcebispo de Malange, em Angola, Dom Luzi Zila Chiala, o arcebispo de Braga, Portugal, Dom José Manuel Garcia Cordeiro, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, e ainda do Brasil, o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva. Já na sua homilia, o Papa comentou as leituras que oferecem o testemunho dos dois grandes apóstolos, condensado em duas frases. Ergue-te depressa, Atos dos Apóstolos, no que diz respeito a Pedro, e combati a boa batalha, Carta a Timóteo, em referência a Paulo. Tendo diante dos olhos esses dois aspectos, convidou o Papa, perguntemo-nos que podem eles sugerir à comunidade cristã de hoje, empenhada no processo sinodal em curso. O Papa recorda então que despertar e erguer-se é uma imagem significativa então para a Igreja. Também nós somos chamados a erguer-nos depressa para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos então conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos quiser indicar. Francisco alertou, porém, para a mediocridade espiritual, quando às vezes a Igreja é dominada pela preguiça, ao invés de se lançar para horizontes novos, citando algumas expressões do padre Henri de Lubac, que falava de cristianismo clerical, cristianismo formalista, cristianismo mortiço e endurecido. O Papa recorda, vendo também a presença de brasileiros na Praça São Pedro, a proposta do futuro sínodo é exatamente o contrário. Chama a ser uma igreja que se ergue em pé, não dobrada sobre si mesma, mas capaz de olhar mais além, de sair das suas prisões para ir ao encontro do mundo. Uma igreja sem correntes, sem muros, livre e humilde. Uma igreja que se deixa animar pela paixão do anúncio do Evangelho e pelo desejo de chegar a todos e a todos acolher. E o pontífice ressaltou esse termo de Jesus, todos, pedindo que a igreja esteja nas encruzilhadas do mundo, pronta a acolher a todos, pecadores ou não. Assoma a janela do Palácio Apostólico, Papa Francisco, diante de milhares de fiéis, apesar do forte calor que estamos vivendo em Roma nesses dias. Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho da liturgia de hoje, solenidade dos santos padroeiros de Roma, relata as palavras que Pedro dirige a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé que Pedro pronuncia não com base na sua compreensão humana, mas porque Deus Pai a inspirou nele.
Para o pescador Simão, conhecido como Pedro, era o início de um caminho. De fato, deverá passar muito tempo antes que o alcance dessas palavras entre profundamente na sua vida, envolvendo-o inteiramente. Há um aprendizado da fé, que também afetou os apóstolos Pedro e Paulo, semelhante ao de cada um de nós. Nós também acreditamos que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas é preciso tempo, paciência e muita humildade para que nossa maneira de pensar e agir adira plenamente ao Evangelho. O apóstolo Pedro experimentou isso imediatamente. Logo após ter declarado sua fé a Jesus, quando ele anuncia que terá que sofrer e ser condenado à morte, rejeita essa perspectiva, que considera incompatível com o Messias. Ele até se sente obrigado a repreender o Mestre, que por sua vez o apostrofa: "Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens." Pensemos nisso. Não nos acontece a mesma coisa? Repetimos o credo, rezamos com fé, mas diante das duras provações da vida, tudo parece vacilar. Estamos inclinados a protestar contra o Senhor, dizendo-lhe que não está certo, que deve haver outros caminhos mais retos e menos cansativos. Vivemos a laceração do crente, que acredita em Jesus, confia nele, mas ao mesmo tempo sente que é difícil segui-lo. E é tentado então a buscar outros caminhos, que não são os do Mestre. São Pedro viveu esse drama interior e precisou de tempo e amadurecimento. No início ficava horrorizado com o pensamento da cruz, mas no final de sua vida testemunhou o Senhor com coragem, a ponto de se deixar crucificar, segundo a tradição, com a cabeça para baixo, para não ser igual ao Mestre. O apóstolo Paulo também passou por um lento amadurecimento da fé, experimentando momentos de incerteza e de dúvida. A aparição do ressuscitado no caminho de Damasco, que o transformou de perseguidor em cristão, deve ser vista como o início de um percurso durante o qual o apóstolo se reconciliou com as crises, fracassos e os constantes tormentos daquilo que chama um aguilhão na carne. O caminho da fé não é um passeio para nenhum de nós, nem para Pedro, Paulo, ninguém. O caminho da fé não é um passeio, mas exigente e às vezes árduo. Mesmo Paulo, tendo se tornado cristão, teve que aprender a sê-lo completamente, pouco a pouco, especialmente através de momentos de provação. À luz desta experiência dos santos apóstolos Pedro e Paulo, cada um de nós pode se perguntar: quando eu professo a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o faço com a consciência de que sempre devo aprender, ou presumo que já entendi tudo? E ainda, nas dificuldades e provações fico desanimado, lamento-me ou aprendo a fazer disso uma oportunidade para crescer na confiança do Senhor. De fato, ele, escreve Paulo a Timóteo, nos libertará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celeste. Que a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, nos ensine a imitá-los, avançando todos os dias no caminho da fé. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cencilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini et ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, porto ogni giorno nel cuore trago la no carne coração todos os martoriata dias a ucraina, carne martirizada da Ucrânia, che da Ucrânia, flagellata da barbari que attacchi continua come sendo quello che ha flagelada por colpito il bárbaros centro commerciale ataques como di aquele que Kremenchuk. atingiu o centro comercial de Chepchuk. Questa folle guerra Penso que essa possa vedere presto la louca fine. guerra encontre o seu fim. Renova o convite a perseverar sem cansar-se na oração pela paz. Que o Senhor abra aqueles caminhos de diálogo que os homens não querem e não conseguem encontrar. E não deixem de lado de socorrer a população ucraniana que sofre tanto. Nesses dias em Roma tiveram diversos incêndios por causa das altas temperaturas em muitos lugares. A seca representa também um problema muito grave, que está causando sérios danos à produção agrícola e ao ambiente. Faço o desejo de que se adotem medidas necessárias para enfrentar essas urgências e prevenir as emergências futuras. Tudo isso deve nos fazer refletir sobre a tutela da criação, que é a responsabilidade nossa, de cada um de nós. Não é uma moda, é uma responsabilidade. E o futuro da guerra está nas nossas mãos. E com as nossas decisões, hoje é distribuído na praça, aqui, o primeiro número do Observatório Romano de Estrada. Estão distribuindo. Que é uma nova menção do Observatório Romano. Nesse jornal, os últimos se tornam protagonistas. De fato, pessoas pobres, marginalizadas, participam no trabalho de redação, escrevendo e deixando-se entrevistar, ilustrando as páginas desse mensal, que é oferecido gratuitamente. Se alguém quiser dar alguma coisa, pode dar voluntariamente, mas podem pegar livremente. É um belo trabalho que é da base dos pobres, como expressão daqueles que são marginalizados. Esta festa dos Santos Apóstolos, Pedro e Paulo, padroeiros principais de Roma, faço os meus votos aos romanos e a todos aqueles que se encontram nessa cidade, fazendo votos que todos possam encontrar uma acolhida decorosa como da sua beleza. Roma é muito bonita. Renovo a minha gratidão à delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, enviada por Sua Santidade Bartolomeu, querido irmão. Envio a ele cordiais saudações. Saúdo com saudações os peregrinos que vieram festejar os arcebispos metropolitas, para os quais nessa manhã abençoei os palhos. Saúdo todos vocês, queridos peregrinos, em particular aqueles provenientes dos Estados Unidos, República Tcheca, Berlim, Londres. Saúdo os jovens da Crisma de Ancona e também de Zagarolo.
como também os participantes na peregrinação que teve início em Aquileia, promovido pela Associação Europeia Romeia Estrada. Saúdo também os jovens da Imaculada. E a todos desejo uma boa festa e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras saudando mais uma vez os jovens da Imaculada, mas também recordamos que o Papa traz no seu coração, como disse, aquilo que está ocorrendo na Ucrânia. Nosso pensamento, nossas orações para os nossos irmãos na Ucrânia e a todos os nossos diocesanos, dos nossos arcebispos que receberam hoje o palio das mãos do Santo Padre. Desejando a todos vocês uma boa quarta-feira, com sol, como disse o Santo Padre, forte calor, incêndios aqui em Roma nesses dias. Desejando a todos vocês uma boa quarta-feira e uma boa solenidade de Pedro e Paulo. E a todos com o nomástico de hoje, Pedro e Paulo. Uma boa quarta-feira mais uma vez, nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.